contador, pá, eu troco ideia, pá, contador de piada. Então, às vezes, meus amigos e o próprio Jorge, meu filho, ele falou, pô, você gosta de contar história, o pessoal gosta de te ouvir, por que você não faz um podcast? Eu nem sabia direito o que era. Eu falei, vamos. Começo de pandemia, entendeu? É uma atmosfera. Você ficou com a mente a milhão, trancado em Pô, casa? graças a Deus, não. Eu fui até surpreendi comigo mesmo, cara. Graças a Deus, não. Você ficou de boa. O que eu fiz? Eu fui estudar O quê? religião. Do nada? Na verdade, eu já vim estudando, né? História do Brasil, história de Portugal. Eu vi esse movimento da direita brasileira exigindo. Eu fui estudar a direita também. Eu fui um cara que estudei a direita. É necessário. Antes de todo mundo, ó, sei lá, poucos caras, o pessoal tinha nojo de encostar num livro que fala dos caras, ou de ver um dos caras falar. Eu ouvi muita coisa do Olavo de Carvalho, fiquei vendo ele falar um monte de coisa. Aulas dele, os caras que seguem ele. Brasil Paralelo, eu peguei um monte de aula dos caras. Você acredita que eu sou assim? Eu peguei todas as aulas, tio. Gosta de ver. Coisas que são controversas aos meus pensamentos são as que eu mais assisto. Então, eu vi tudo. Eu fui estudar os caras. Qual que era o novo movimento que elegeu esse presidente novo? Porque até então eu tô mergulhado no meu movimento, na minha convicção. E você entendeu por que ele foi? Eu entendi. Você não acha que foi esse mergulho também? Esse mergulho nosso que fez a gente chegar nesse momento? Que a gente, quando... Eu tenho a impressão que por a gente ter ficado tanto na nossa bolha, só conversando com a gente mesmo, só com quem concorda ali, foi onde perdemos esse fio da meada aí. Agora, eu não tô dizendo que eu concordei com eles, tá? Não, tenho total Eu estudei. convicção. Eu estudei. Eu vi coisas que eu não sabia. Muitos professores de história, né, eles têm muitos professores que têm o viés de direita. Ou o cara é evangélico, ou o cara, sei lá o que lá, também que eu não quero saber, né? Certo? O cara tem o viés dele, eu tenho o meu. Eu quero ser respeitado, eu respeito do outro. A gente decide no voto. Acabou. Entendeu? Tipo assim, eu não tenho disposição para ficar com guerra. Que não nos leva a lugar nenhum, entendeu? Essa guerra filosófica dos caras. O nosso candidato tinha acabado de perder a eleição. Não cabia mais debate. Ia tirar o time de campo e preparar para a próxima, entendeu? Eu acho. Não ficar ali na impeachment, pô, o cara acabou de assumir. Não tem, tá ligado? Eu não sou bobo também. Os caras ficar no pé do cara, pegar um pezinho, o cara errar, vamos pegar o cara. Falei, mas acho que não vai dar certo. Mas você tá esperançoso pro nosso futuro? Eu acho que a eleição tá vindo aí. Eu sou tranquilo nessas fitas. Eu sou ativo e sou mente pensante, mas eu também não desespero. A eleição tá vindo aí. Eu também não fiquei por aí falando um montão, falando o óbvio, né? Pregando pra convertido. É, mano. Mas também não tava muito afim de me misturar com um nazista. Tá certo. Então, porra, pandemia foi isso que eu fiz. Fui estudar, entender qual é que é. Certo? E aí foi aí que surgiu o convite do Spotify? O Spotify foi um projeto enviado, né, pra eles. A gente criou um projeto. É isso, Jorge? Foi isso? Nossa, uma ideia. que foda. E eles se interessaram. Uma ideia onde eu contasse histórias, eu entrevistasse alguém. Uma ideia que de cara era pra eu contar histórias. As suas histórias. É. O pessoal falava assim, porra, legal é as suas histórias. Eu falei, não, eu vou desbaratinado, eu vou contar as minhas também, desbaratinado. Não vai ser um programa falando de mim. Vai ser um diálogo onde eu posso até falar da minha vida também, como muitas vezes tem condições, outras vezes não. E o que você tá achando dessa experiência de ter um podcast? De conversar com Porra, pessoas. mano, assim. Eu tô numa idade que eu quero fazer muita coisa que eu deveria ter feito ou que eu não tinha capacidade, por exemplo, voltar a estudar. E por que eu digo isso? Porque fazer o podcast foi sair de uma zona de conforto. Que eu tô sempre tentando sair na música. Dessa vez eu radicalizei. Foi pra comunicação. Que poderia me expor muito, poderia mostrar uma puta fraqueza minha.
No primeiro programa. O contratante simplesmente falar assim pra mim, Brau, sinto muito. Gosto muito das suas músicas, cresci te ouvindo, mas não dá, tá ligado? Entendeu? Podia ter acontecido isso. Então você se preparou pra caralho. Não. Não. Só foi. Eu assisti vocês, assisti o outro. Falei, pô, é falar e deixar falar, tá ligado? Eu vejo a forma que vocês conduzem. É a melhor forma. Vocês falam, mas vocês deixam os caras falar. O mais importante é o convidado falar. Mano, acho que é a onda, então não tem segredo, né? A diferença é que vocês têm vídeo, né? Vocês mostram, o pessoal presta atenção na roupa de vocês, no corte de cabelo e tal, detalhe. Eu não, eu fico lá na minha escuridão, não tem imagem, certo? Só palavra. E ela cumpre a função dele ali, das palavras, tá? Mas você vê o convidado, ou é por... Não, Como é que presencial. funciona? É presencial? Presencial, ele vai lá. Da hora. Todos vão. Não houve nenhum que foi, tipo, por entrevista gravada, essas coisas, não tem como. Né? Então tem, mas a gente não fez. Cara, podcast é uma parada muito legal, bro, porque a gente aqui, qual que é esse episódio? 351. A gente conversou com 351 pessoas, então a gente trocou muita história, a gente aprendeu muita coisa. Eu virei outra pessoa depois do Podpah, porque a gente aprendeu tanta coisa, né, cara? A gente escuta tanta história, a gente vê cada história de superação, cada pessoa que senta aqui conta detalhadamente o que ele fez para alcançar o sucesso, o que aconteceu aquilo, isso. E o podcast consegue trazer essa proximidade com o público também. Essa entrevista aqui, esse bate-papo, é uma das coisas mais aguardadas do momento da internet, justamente porque a galera queria ver você conversando com dois caras aleatórios, tá ligado? Dois caras da hora que faz sucesso pra caralho, tá contando forte. Amém. Nem vem com essa, hein, tio. Esse personagem já que o Brau não falou, existe é mais. nóis. Foda-se mesmo, tamo aí. Esse personagem não existe mais, já foi. Já foi, né? Já foi. Vocês são uns caras formadores de opinião, pesadão. Que tem que ter responsabilidade. Isso que eu te falo. Eu tô começando até. A gente tá começando a ter essa preocupação, Brau, do que a gente fala, como que a gente se comporta nas vezes. Você é um cara. De como a gente se veste. De como a gente se veste. Sim. Você é um cara que todo mundo olha pra você. Você tá há muito tempo nisso. Você não cansa. Você não cansa. Você não tem uma hora que você fala assim, mano. A galera cria uma expectativa muito alta de você. A galera sempre quer receber aula sua. Eu falo pros caras, só não dá lançamento de 30 metros, né? Que não tem aquele pique, mas... Não, lançamento de 30 metros. Vai, Brau, no canto de campo, eu não vou, né, mano? A bola não chegar no pé, tio. Entendi. Não tenho mais essa força, o meu raciocínio é mais lento, eu percebo. Porque o HD tá cheio. Entendeu? Mas mesmo assim eu sinto que o dia passa rápido. E eu tenho a impressão que eu não executei o que eu tinha que ter feito. Sinto isso todo dia. Isso é engraçado isso. Como tá passando rápido, né? Você sente que você tem muita coisa ainda vai fazer. Você quer fazer muita coisa ainda. Não é isso, não. Eu acho que a gente tem que se sentir útil. Sim. Mas você se sente útil? Em alguns momentos a gente se sente inútil. Tipo, tirado. Até você? Claro. Eu sou ser humano igual você. Tem emoções. São tantas emoções, você tá ligado? Entendeu? A gente também tem norte neurose, insegurança, claro. Com certeza. Bom, mas você antes de começar, você falou que hoje em dia você tá falando pouco. Você prefere falar pouco e ser mais objetivo. Mas você tem um podcast, não combina. Eu tô falando mais, na real eu tô falando mais. Eu tenho que rever essa afirmação. Acho que eu tô falando mais. Você tá falando mais? Eu tô sendo mais acessado. Por quê? Você falou que você precisa mais tipo, usar a internet, seus stories, essas paradas. Internet, publicidade, eu tenho feito algumas. Publicidade. É bom, né? Fazer publicidade, né? Pra contar um pouquinho. É bom, né? Certo? Tá ligado. Mas tem um lance que a galera esperava muito ver, além das músicas, além dos shows, além dos discos, do Racionais, de você e tal. A galera queria muito ver vocês nos veículos que tinham, que era a TV. Eu sei. E vocês apareceram pouco lá, quase em lugar nenhum. É difícil, né? A gente... Mas hoje, você estando aqui, eu me sinto privilegiado. Eu não vejo vocês como eles. Por que não? São totalmente diferentes. Da mídia da época. Eu tenho total noção que sim, mas eu queria ouvir de você. Completamente diferente.
Então, já tô falando. Visão. Eu vejo vocês diferentes. Vejo vocês mais próximos de nós. Um fio condutor mais sincero e mais transparente. Para o público que ouve vocês, que é jovem, que ouve o meu som também. Na época, o filtro dos caras era perigoso. Você entende? Você ia lá achando que você ia ser visto de uma forma. Eu vi amigos meus que depois que se viram lá ficaram deprimidos. Porque você entendia, alguns tinham esse discurso, não, eu vou entrar lá e vou subverter a meu favor. Não conseguia. É um ambiente controlado, né? Ambiente controlado. E você entra numa estética óbvia. Você sabendo, achando que você vai mudar, você não vai mudar. Você entra na estética. Tem um lugar pro cantor lá. O desenho, o pano de fundo tá montado. Não tem como você mudar aquilo. Toda a ideia central, você tá ali. Então, e era uma época assim. A nossa geração, ela trouxe essa coisa da politização porque a gente foi muito discriminado por uma suposta burrice. Sabe, assim, tem um racismo forte nisso. Então a minha geração era aquela geração que estudou pouco, que tinha pouco recurso para quase tudo. Então tinha que provar uma certa inteligência, até entre os nossos mesmo. Sempre um algo a mais. Um algo a mais. Para poder mostrar que a sua ideia era relevante. Porque ideia por ideia tinha um monte de ideia já. Música por música já tinha um monte de música. Não fazia falta nenhum Racionais naquele momento ali. Quem era o Racionais? Não era porra nenhuma. Todo mundo começou assim. Ah, ninguém sente falta de você, você não é ninguém. Né? E era assim. Então, a ideia, que era uma ideia que vinha um combo de coisas juntos. Não era só um ritmo que tinha que chegar, era toda uma mentalidade. Que não ia conseguir implantar em 5 anos. Como não foi. Mas eu acho que vocês, pelo tamanho que vocês foram tendo, assim, vocês foram muito assediados por essas mídias, né? Queriam muito vocês lá. Houve épocas. Teve um crescimento gradual também. A gente está muito tempo na trilha. Então tem gente que conhece a figura do Racionais e do Mano Brown em específico, já famoso, já controverso, buchicho, perreco, enquadro da polícia, documento atrás, aquelas coisas, vida de artista, como é que é? Rockstar, né? Popstar, Trapstar. Trapstar agora. Trapstar, ok. Eu sempre fui rockstar, rapstar, sem glamour, mano. Os caras pegou no meu pé a vida toda.